E aí, galerinha do mal, tudo firme? Bem-vindos ao Pirulito. Hoje falaremos sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Mas antes, deixe aí seu comentário, deixa seu like, deixa sua opinião e vamos pro vídeo. Solta a intro nova do canal, hein? Brincadeira. Somos parceiros da Exit Lag. Acabe com seu lag e jogue com o Pro. Link na descrição. Para entender o que está acontecendo lá no Afeganistão, devemos ir para 1978. O Afeganistão estava tomado por um governo alinhado à União Soviética, aliado aos soviéticos, e estavam à beira de um colapso para entrar numa guerra civil. Já tinha alguns conflitos armados, mas em abril de 1979, com crises tanto civis quanto crises internas políticas, o governo, que era totalmente alinhado com a União Soviética comunista, não era a Rússia que a gente conhece hoje em dia, e sim a União Soviética, eles fizeram um pedido de socorro para a União Soviética, dizendo que o governo ia colapsar e iriam acabar sendo destruídos ali por uma guerra civil local. A União Soviética atende o pedido e manda um esquadrão de paraquedistas para ajudar, apoiar, como que é o nome do... Bagram, disfarçados de paraquedistas. De paraquedistas não, disfarçados de quê? Disfarçados, estavam disfarçados. Essa é a informação que a gente tem, que não me procure, cara. Eles estavam disfarçados. De que eu não sei. Estavam disfarçados. Eles estavam disfarçados. Devia ser disfarçado de afegão, sei lá. Tava lá disfarçado e tal, com aquele... Caíram na base aérea de Bagram e foram lá apoiar o presidente do Afeganistão, Nur Mohammad Tarak. Esse grupo iria começar a... Eles foram pra lá, eles não eram militares mesmo, assim, como se fosse uma guarda só. Eles foram mais com a intenção de meio que guiar os passos dele, como conselheiros, entendeu? Conselheiros políticos, militares e tal. E claro, relatando tudo à União Soviética, por baixo dos panos. O problema, no meio dessa bagunça toda, a União Soviética, com seus planos, né, para poder controlar o país, é pega de surpresa por um ataque de dentro. O primo do Mohammad, o Nur Tarak, vamos chamar ele Tarak. O primo do Tarak, Amin, o nome completo dele é Hafizullah Amin, até então como segunda pessoa, segundo ministro, segundo chefe da República Democrática do Afeganistão. Ele é como se fosse um segundo ministro, braço direito, era primo dele, e ele vai lá e mata o Tarak, toma o poder do governo e começa a afastar os planos da União Soviética, né? Caraca, peraí. A União Soviética foi lá para ajudar os caras, ele tava junto. A União Soviética, assustada com a situação, começa a planejar um ataque para tirar Amin do poder. Esse plano ia fazer um golpe certeiro no centro do Afeganistão. Tem até imagens, né? Bota aí, editor, a imagem dos vídeos dos helicópteros, aqueles helicópteros blindados, que foram os primeiros helicópteros blindados criados pelos russos, que antigamente os helicópteros não eram blindados, né? No Vietnã, os caras derrubavam helicóptero com metralhadora. Esses helicópteros não blindavam, tanques e tal, não sei o que, os helicópteros brabo. Os tanques no deserto, uma operação extraordinária para a época. O ataque foi dado no Palácio Taj Beg em 27 de dezembro de 1979. Tipo assim, meses depois, né? O ataque foi em abril, começou em abril, né? Meses depois, a União Soviética ela acabou com a crise em dias, em semanas. Em menos de 2 meses, eles resolveram o problema. Eles tiraram o cara do poder, colocaram lá alguém lá no meio do poderio deles lá para tomar conta, meio que anexaram o Afeganistão. Só que o problema é muito fácil você conseguir tomar, mas manter o poder é bem difícil. Só que o que aconteceu? O país entrou em fervor. Começou a aquecer a panela de pressão chamada Afeganistão. Os mujahidins são como se fosse um grupo ideológico, religioso, guerreiros religiosos, começaram a se juntar
Eles foram encorajados e nunca estiveram tão fortes para lutar pelo seu país, pela sua pátria. Com o investimento exterior de outros países, dando recursos, dando armamentos, comida e todo tipo de tecnologia para derrotar o governo russo, estavam aí aliados para suprir aquela guerra, né, que iria se transformar numa guerra de atrito. Estava Egito, Turquia, Suíça, Inglaterra e China. Estavam unidos para estabelecer o poder rebelde nos campos afegães. O principal deles, que é um que injetou mais dinheiro, porque cada um, eu não vou lembrar dos números agora, vocês podem pesquisar, mas cada um deu uns recursos específicos. Por exemplo, um deu armamento, o outro deu munição, o outro deu armamentos, por exemplo, eu acho que foi a Suíça que pegou todo um armamento, não me engano, não sei, não vou falar o nome para não errar, mas um deles pegou todo um armamento usado que usou numa guerra passada e entregou para eles. Foi o Egito, acho que foi o Egito. Deram armamentos, comida, alimento, recursos, munição, veículos, tanques, aviões, todo tipo de armamento que conseguia chegar lá, principalmente pelo estreito ali do Omã, ali aquele estreito do Golfo Pérsico. É isso? Golfo Pérsico. É isso? Aquele golfo ali, aquele golfo ali que tá no sul do Irã. Não sei o nome daquele. Jogavam golfe ali, direto. E o cara principal que deu recurso, que deu tudo para conseguir impedir que a União Soviética se desse bem nessa guerra, foi os Estados Unidos. Um ponto importante nessa história. Porque tudo, como dizia do vovó Judite, tudo que vai volta. Um duro golpe para os soviéticos que iriam entrar em uma guerra de 10 anos e que sepultaria a decadente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A guerra seguiu rapidamente para uma guerra de atrito. O que é uma guerra de atrito? Vou tentar explicar o mais rápido possível. Guerra de atrito é quando os dois lados estão equilibrados, recebendo recursos internos ou externos, não importa, e eles começam a só perder recursos de um lado, perder recursos do outro. Perder recursos de um lado, perder recursos do outro. E os recursos que estão entrando, tanto externos como internos, né? Externos, eu estou dizendo que países fora que entregam, ou realmente o país produzindo aqueles recursos e investindo na guerra. São ilimitados dos dois lados. Então vira uma guerra de atrito. Ninguém vence, ninguém ganha. Gostaram, né? Ninguém vence, ninguém ganha. Não tem melhor aula de história que a minha. Não tem. E depois entraram numa guerra civil generalizada, que é a clássica guerra total, né? Qualquer civil, qualquer pessoa pode ser inimigo, e acabam entrando num conflito de guerrilha. Toda a moral do exército soviético vai pra cucuia. A União Soviética estava numa crise muito grande econômica e militar já. O próprio povo já estava com um pensamento diferente. Como é que a União Soviética ela cresceu nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial? É tomando outros países, né? Buscando recursos. O que era muito parecido com o Império Romano. Eles iam num lugar, conseguia lá o ouro, conseguia prata, conseguia o rum, conseguia suprimentos e tal. A União Soviética fez a mesma coisa. Só que ela acabou que não conseguiu nunca entrar onde ela queria, que era no Oriente Médio. Eles viram ali uma oportunidade de ter uma base excelente para poder uma entrada posteriormente no Oriente Médio, que era onde estava o quê? O ouro negro. O que é o ouro negro? O petróleo. Isso aí, muito bem, hein? Bota aí no comentário aí se você adivinhou. Em fevereiro de 1989, marcando a maior crise, como eu disse, a União Soviética começa a colapsar. 10 anos depois. A crise começou nesse ponto da intervenção soviética no Afeganistão. A guerra durou 10 anos. 10 anos gastando recursos, milhões e milhões e milhões de moedas soviéticas, para chegar em 1989, colapsar. Os caras acabaram com o Império Socialista por causa de uma guerra, por causa de um país. Aí tem lá depois, né, a queda do Muro de Berlim, todo aquele negócio bonitão que foi depois, o governo soviético colapsando, as repúblicas sendo independentes, e acabou a União Soviética por causa dessa guerra. Acabou. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. Até chegar à dissolução total em 26 de dezembro de 1991. E no início da década de 90, vemos a queda do grande gigante vermelho, a União Soviética.
O Talibã, ele originou-se no Paquistão com um nacionalismo religioso islâmico. E tinham todos aqueles conceitos vindo do Alcorão e tal. E, claro, muito extremista. Aproveitando a fragilidade do governo afegão, naquele momento, em 90 e pouco, começaram a se infiltrar no país. Começaram a, aos poucos, entrar no país, tomar distritos, entendeu? Como células rebeldes. Só em 1994, eles tomam a rédea da situação e entram em um conflito real e direto com o governo afegão. Um governo bem complicado ali, criado ali nas pressas, nas coxas, com a saída da União Soviética. O país ainda estava desorganizado, faminto, com crises tanto política como militar, religiosa, ideológica. Não teve nenhum tipo de organização para conseguir enfrentar essas células rebeldes, esses motins, e foram afundando em uma guerra civil, mas muito rápida. Foi muito rápida. Eles foram tomando os distritos muito rápido, porque eles não tinham resistência nenhuma. O Talibã, em 1996, 2 anos depois, toma oficialmente o governo afegão e anexa todos os distritos ali, mas ele só é reconhecido como país por 3 países exteriores, né? No quadro mundial, né? Na política mundial, que é o Paquistão, Arábia Saudita e Árabes Unidos. Onde fica isso? Ah, tá, os Emirados Árabes Unidos. Depois disso, o Afeganistão, na verdade, o Talibã, ele é condenado internacionalmente muitas vezes por conta de crises humanitárias, como aplicação da severa Sharia. O que é Sharia? Sharia é uma lei islâmica vindo do Alcorão, que aplica vários tipos de regras, vários tipos de leis religiosas. Eles fecharam as escolas para as mulheres, obrigaram a elas a usarem burcas e os homens a usarem barbas, proibiu a televisão, proibiu elas saírem sozinhas, a fazer qualquer atividade artística e um monte de outras coisas, tirando completamente as mulheres do centro de poder, né? Onde tiraram ela os direitos essenciais humanos, né? Que é direito de ir e vir, direito de escolha, direito de... foram todos tirados. E logo em seguida, eles fizeram uma estratégia usada pelos grandes impérios totalitários, que é o controle total pelo medo. Extermínio de civis, queimaram fazendas, desabrigaram as pessoas, destruíram casas, prenderam um montão de gente, torturaram um montão de gente e fazendo, sim, um controle de medo absoluto. Só que em 2001, aconteceu o inesperado. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Em 11 de setembro de 2001, há um ataque terrorista de 2 aviões que atingem as torres gêmeas, World Trade Center. Falei certo? Um ataque suicida coordenado pela Al-Qaeda, que foi planejado pelo Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden. Eu vou ser morto pela Al-Qaeda. Al-Qaeda, por favor, me mata não. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Matando 3.000 pessoas no atentado e foi um ataque coordenado contra a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, o Império Capitalista Norte-Americano responde ao ataque dos terroristas inimigos do planeta e criam uma grande e declarada guerra ao terror. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Iniciando-se com uma invasão ao Afeganistão. Osama Bin Laden, em primeiro momento, ele não admitiu que foi ele que orquestrou o ataque. Mas depois, logo alguns meses depois, ou semanas, ele acabou admitindo. Ele estava refugiado no Afeganistão e esse foi o motivo que os Estados Unidos chegou no Afeganistão e disse: ou você libera o homem, ou vamos buscar. Claramente, o Osama Bin Laden pagando milhões e milhões de dólares por mês para ele ter uma base ali, para ele ser protegido ali no Afeganistão. O Afeganistão estava recebendo esse dinheiro, é um dinheiro absurdo para deixar o cara ali. E o Afeganistão falou que não, vai deixar o cara ali. Porque o Afeganistão nunca acreditou que os Estados Unidos ia fazer isso. Iria invadir. E acabou que os Estados Unidos invadiu. Então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, cria toda essa guerra ao terror, com discursos severos, incriminando os terroristas e tal, dando seguimento a uma invasão
ele cria um projeto junto com a OTAN para planejarem uma operação para retirar o Talibã do poder. E isso acontece em 2001, em 7 de outubro, com o auxílio de satélites e das armas mais tecnológicas do período, com drones e aviões. Eles fazem o termo que usa é guerra cirúrgica, que é mísseis localizados, guiados por satélite e todo tipo. Foi a primeira vez que esse tipo de guerra foi aplicada. Foi um sucesso. Eles tomaram o Afeganistão em dias, meses, até mais rápido que a Rússia. Foram bombardeados por todos os lados. O Talibã não teve chance e recuou tanto para partes remotas no leste e tanto para o Paquistão. Foram refugiados. Mas nada de a guerra acabar. Continuou conflitos internos no país e os Estados Unidos começou a sofrer a mesma coisa que a Rússia, uma guerra de atrito. E vemos o mesmo filme de 1989 acontecer. Os Estados Unidos entraram em uma guerra de atrito, uma guerra civil, generalizada, e afundar cada vez mais nos desertos do Afeganistão. De 2004 a 2018, as forças rebeldes, todas as forças que eram contra o governo americano, começaram a tomar os distritos aos poucos. E o governo americano começou a perder o controle absoluto com a vinda da grande crise que tivemos em meados de 2018, que foi a pandemia. Eu posso... Não, né? Os gastos americanos foram absurdos, tiveram que aos poucos investir menos nas tropas, nos recursos. Ao mesmo tempo, por outro lado, ainda não sabemos, mas estava sendo injetado nos rebeldes grandes massas e recursos e todo tipo de armamento e munição para fortalecer os rebeldes, enquanto o lado americano estava entrando numa crise militar. Crise também lá nos Estados Unidos, estavam cansados dos americanos estarem lá naquele país remoto, fazendo um bem para aquele país, mas não estava. A opinião pública começou a decair e os Estados Unidos, no final de 2020, eles começaram a retirar as tropas aos poucos. E em maio de 2021, o Talibã já controlava 124 distritos dos 398 do país, quase que metade. Uma grande ofensiva aconteceu. Em abril de 2021, vemos a queda da cidade de Cabul, a capital do Afeganistão. E o frágil governo afegão é fragmentado e acaba sendo colapsado com a queda da cidade principal. E esse governo é remanescente da Aliança do Norte, que eu não comentei para não misturar muito a cabeça de vocês, mas era uma aliança do próprio povo afeganistão que ficava no norte, né? O Vietnã soviético derrotou também o Império Capitalista norte-americano. A história se repete mais uma vez. A história se repete com facilidade, porque não estudamos-as como deveríamos estudar. Assim, repetimos os mesmos erros, criamos os mesmos ditadores e os mesmos governos totalitários e deixamos nascer homens que estão dispostos a matar muitos por poucos. E estes mesmos homens vão roubar a nossa paz, a nossa água, queimar as nossas florestas e destruir o nosso futuro. Por sangue, ouro e lama. O que os soviéticos e americanos não sabiam é que não importa o tamanho do seu poder, quando existe o desejo da liberdade e o que ela cria é o maior poder que o homem pode ter: a esperança.